Ok, pessoal, já iniciei aqui deu start aqui na gravação, né? Como a gente viu na semana passada, é, deixa eu já compartilhar aqui o navegador. Estão vendo aí? Ah, beleza. Estou recebendo retorno aqui. Então, pessoal, semana passada a gente finalizou a UC de comunicação oral e escrita. Ainda estou corrigindo, ainda estou recebendo ainda as tarefas, né? Só para deixar claro aqui, vou voltar aqui em comunicação oral e escrita. É, lembrando que tem o fórum de discussão, né? Inclusive hoje já fiz algumas correções já que me enviaram, já atualizei, né, na nossa. Eu fiz aqui, ó, tá vendo a nossa pastinha aqui, ó? Módulo básico. Eu já carreguei aqui as fórmulas, né, das 4 Cs que tem no módulo básico, né? Lembrando que a gente finalizou comunicação oral e escrita, que a gente está iniciando hoje, né, eletricidade básica. A UC3, a leitura e interpretação de desenho técnico, né? E qualidade, saúde, né? Meio ambiente e segurança do trabalho. Essa aqui é a QS-MST, tá? Então, o módulo básico, ele vai finalizar, como eu lembrei aqui, ó, no dia 1º de outubro, né? O mês 10 aí é outubro. Então, a gente tem uma estrada até lá, né? Mas não se esqueça, ainda tem gente ainda devendo algumas tarefas de comunicação oral escrita. Lembrando, ó, que é o Fórum de Discussão 1, esse daqui, Fórum de Discussão 2. Façam, viu, pessoal? Ele vale pouco, mas é uma nota, dos 49 pontos aí, tá? Tem esses dois aqui que fica na aba comunicação, relembrando. Tem lá em situação de aprendizagem, tem o questionário, muitos não fizeram esse aqui é o questionário automático, que quando você finaliza ele, você já tem sua nota automática, né? Esse também ele vale 10 também. Então, aqui é o questionário para você iniciar. E esse daqui é o relatório. Muitos estão faltando só aquela notinha, né? E o relatório ele vale 19. Então, não se esqueça. Pessoal, eu recebi a FO, assim como eu falei na aula passada. A FO são as notas do momento presencial. Se só tiver um, né? Que foi lá no dia 4/5. Alguns não têm nota, creio eu que é porque houve falta, tá? E daí eu vou mandar mensagem individual, mas provavelmente você olhando aí no seu boletim de notas, você vai ver que não tem a sua nota do momento presencial, né? Você só tem que vale 51, né? E a do EAD, né? Todas valem 49. Então, tem alguns que ainda não enviaram. O que que eu pedi para o monitor de vocês fazer? É deixar os envios aqui de comunicação oral escrita abertos, né, para vocês ainda enviar essas tarefas, né? Se tiver aqui é o questionário que fica na aba situação de aprendizagem, né? E aqui é para você enviar o relatório de ocorrências. Lembrando que são 5 ocorrências. Professor, estou em dúvida em algum aqui. Lembra que eu tenho as aulas extras aqui, ó, essa aula extra que eu postei até antes da gente iniciar a UC, né? A aula extra aqui que fala sobre o relatório. Qualquer dúvida, assista essa aula. Qualquer dúvida sobre o questionário, assista a aula extra 2. Dúvidas sobre os dois fóruns de discussão, assista a aula extra 3, tá bom? Então, essas 3 aulas extras aqui falam sobre as atividades EAD. Aí vamos supor, né, que como a gente já acabou o período aqui de comunicação oral escrita,
Provavelmente já apareceu para vocês aqui, ó, em situação de aprendizagem. Tá vendo aqui, ó, recuperação de aprendizagem. Tá vendo que ele não tá mais oculto? Eu olhei, se não me falha a memória, 3 alunos que fizeram a recuperação. Então, caso você ainda não tenha atingido nota, né, você vai, ó, já está liberado aqui, ó. Só se tivesse, para mim, ele apareceria oculto, né? Então, geralmente, quando alguém ficou de recuperação, não atingiu a nota pelo menos 60, né? Juntando o EAD com o presencial, você vem aqui nesse item e já está disponível para vocês e vocês façam o questionário de recuperação. Ele vale 100, né? São 10 perguntas sobre comunicação oral escrita, então qualquer dúvida, assista a aula extra, né? E daí você fazendo esse questionário aqui, ele vale 100, porém ele vai ser somado à sua nota total, né? Junto, que é o EAD, mais o momento presencial que vocês já tiveram aí na unidade do Roberto Manji. E dividido por 2, né, vai dar a sua nota final. Alguns ficaram de recuperação, se eu não me engano, 3 dos que já ficaram de recuperação, que não enviaram a nota, já fizeram, inclusive, já até tiveram aprovação, né? Então, os que ainda estão faltando, por que que eu voltei, apesar de ser a gravação de eletricidade básica, né? Por que que eu voltei aqui em recuperação? Porque geralmente o pessoal ignora, fica de recuperação, aí tem que pedir para o professor. Aqui o sistema, essa nova atualização do AVA, ele automaticamente, na hora que ele olha no no boletim de notas, que alguém não atingiu a nota normal, ele já desbloqueia sem precisar ou eu ou o monitor fazer isso e já fica disponível para o aluno fazer, tá bom? Então, se algum de vocês que ainda não entregou tarefa, por exemplo, principalmente quem está faltando o momento presencial, fazer esse questionário de recuperação é importante. Façam, pessoal, o quanto antes, não esperem porque a gente já iniciou outra UC, tá? A gente já iniciou a UC de eletricidade básica. Por isso que eu voltei aqui, são essas 10 perguntas aqui do questionário de recuperação. Na hora que você entrar em situação de aprendizagem, esse aqui, ó, recuperação, ó, tá vendo a tag aqui, ó, questionário de recuperação. Ele já está disponível para todos aí, obviamente os que estão de recuperação, tá bom? Agora, pessoal, vamos lá para nossa área de trabalho. Vocês estão vendo aqui que o link do workshop tá na antiga, né? Aí eu pedi para o monitor deixar ó, o que vai aparecer para vocês, né? Provavelmente está aparecendo comunicação oral escrita, que você já terminou, e eletricidade, que está disponível aqui. Eu acredito que leitura e qualidade ainda não está disponível, só quando chegar na data, né? Que está aqui, ó, no quadro, ó. Leitura vai ficar disponível dia 9 de agosto, né? 9/8, e QSMS vai estar disponível dia 5. Acho que é outubro. Não, outubro não. Setembro. Isso, setembro. 9 aqui é setembro. Então, o que tem disponível para vocês até então é comunicação oral escrita e eletricidade básica para vocês entrarem. Daí eu pedi para o monitor, se eu não me engano, é o Eduardo. Deixa eu ver. O monitor é o Eduardo. Vocês vão trocar de monitor, que ele está indo para outra função, mas não se preocupe, tá, pessoal? O outro monitor, o que vai estar disponível para vocês, ele já vai deixar tudo pronto. Por isso que eu pedi para o Eduardo já deixar todas as salas já pré-montadas. Então, oficialmente, né, a gente começou a eletricidade básica. Como vocês sabem, ó, tá vendo que está mostrando aqui oculto para estudantes? Quando vocês entrarem, e já ela já está disponível para vocês, né? Entrarem aqui, vocês não vão ver o link da aula, porque, como eu avisei na última aula, né, na semana passada, nós iniciamos desde segunda-feira o workshop, né? Espero eu
que vocês já tenham conseguido fazer a inscrição, né? Lembrando, a inscrição, ou você clica no banner aqui do workshop, ou então você clica nesses dois links aqui, vai chegar aqui a tela a tela aqui de inscrição do workshop, faça sua inscrição, depois você entrando no portal do aluno, ela vai estar, quando você faz a inscrição, por exemplo, eu fiz, né? E ela já está aqui no meu portal do aluno, tá bom? Quando vocês finalizarem todas e a presença em todas você vai receber o certificado de cada um que você teve a presença, tá? Então, hoje, excepcionalmente, né, que eu estou gravando antecipadamente para vocês essa aula de eletricidade, não vai estar disponível o link. Já entrem tá vendo esse link aqui de baixo aqui, ó? Até aquela aula especial de esquenta, né, como se tornar um projetista elétrico, ela já está aqui na área de trabalho, disponível também aqui na UC de Eletricidade. E eu já pedi para como ela já passou, né? O link aqui de entrada, ele não está disponível mais para vocês. Então, o que vai estar disponível é o link do Teams, né? Para vocês entrarem no workshop, né, de hoje. O de hoje, o tema, eu não estou lembrado quem vai ser, né? Mas a partir das 18 horas, a gente tem lá o hino nacional, o hino do Senai, a cerimônia de abertura e depois a gente começa, né, com a palestra de hoje, tá bom? Então, não se assustem, o link da web aula de hoje, ele não estará disponível só na próxima semana para vocês, para que vocês não, os desavisados aí, né, tem aluno que não, que trabalha nesse horário, né? Eu tenho alguns alunos aí que são eletricista industrial, eletricista de distribuição, né? Então, eles só assistem a aula gravada. Por isso que aí vai que ele tem um tempo para assistir, né? E vai chegar aqui, uai, não teve aula, né? Não está sabendo do workshop. Então, você clica aqui, né, para você entrar no workshop né, no, que vai acontecer hoje, tá bom? Agora vamos oficialmente começar a eletricidade básica. E a gente está mais tranquilo, pessoal, porque vai ter o período de férias já avisando aqui antecipadamente, está vendo aqui no cronograma, ó, período de férias, unidade Senai Roberto Manjo, né? Eu recebi aqui a OS, né? A ordem de serviço, com o cronograma de vocês. Então, segundo o cronograma de vocês, vocês vão ter férias do dia 1/7 até 19/7. Por isso que tem esse gap aqui, ó. Tá vendo? Nós teremos, e eletricidade básica, ela normalmente é uma disciplina que tem muitas aulas, porque, se não me falha a memória, o quantitativo aí é de 160 horas, né? Então, vocês vão ter, né? Como hoje uma aula gravada de apresentação, né? É, hum, nós organizamos aqui as atividades, né? A atividade, que seria a atividade um, na verdade, ela é uma série de atividades, igual tá aqui, ó, atividade 02, 04 e 05. Não se assustem, a numeração é essa mesmo, né? Ela contém os itens relacionados a circuitos de tensão e corrente contínua, que geralmente vocês estudam lá no terceiro ano, lá do segundo grau, né? Eu não sei como é que está chamando hoje, né? Mas é o último ano do segundo grau. E as atividades um, 2, nessas aqui, são relacionadas a circuitos. Geralmente você vê isso aqui no curso técnico, você vê também no curso tecnólogo, no de engenharia elétrica. Essa atividade um e 2 da SAP 2, tá vendo que a atividade 2, 4 e 5, elas valem 27 pontos, né? Dos 49 que é do EAD, é relacionado a circuitos de tensão e corrente contínua. E a atividade um e 2 da SAP 2, né, da situação de aprendizagem 2, é relacionada a circuitos de tensão e corrente alternada. E também tem um fórum de discussão. Já vamos dar uma olhada aqui, pessoal. O fórum de discussão,
Tá vendo as abas aqui, ó? Geralmente ele fica em comunicação. Vamos dar uma olhada aqui. Tem algumas disciplinas que ele fica lá também em situação de aprendizagem. Tá vendo, ó? Esse aqui é o link do fórum de discussão, que é essa tarefa que está aqui no cronograma, ó, que ela vale 4. Então, todas as tarefas do EAD aqui DR Goiás, elas valem, né, o total aí de 49 pontos e o momento presencial vale 51 pontos. Já vou fazer o alinhamento com os dois professores, né? Como essa turma, se não me falha a memória, ela tem 48 alunos, então dividiu com os dois professores, né? Porque a turma é muito grande, né? A metade fica com o professor e a outra metade com o outro. Então já vou fazer o alinhamento para no dia 25 e vai ser, deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. Ah, dia 25 vai ser a primeira aula de vocês, dos 5, vai dar no outro sábado. Então, nesse sábado, vocês não têm aula do momento presencial. Vai ser só no próximo sábado, que a gente está no dia 15, né? Então, vocês ainda vão ter duas aulas. Essa gravada de hoje, que é a aula inicial, e a aula, na próxima semana, no dia 22, ela vai voltar ao normal, né? O link não vai estar mais oculto, né? E daí a gente vai ter aula ao vivo no nosso horário normal aí, né? Horário de Brasília, das 19 às 20, tá? E aí o primeiro momento presencial, essa UC aqui, ela é programada entre 3 a 4 momentos presenciais, né? Então vai acontecer na unidade lá do Roberto Mange, né? E todas elas valem 51 pontos. Então a gente tem a sugestão aqui, né, de 13 pontos para os primeiros, para cada um, né, para os primeiros 3 encontros presenciais e 12 pontos para o quarto momento presencial, totalizando 51. Mas, para ficar bem claro aqui, pessoal, o professor presencial de vocês, ele tem total autonomia para ele poder alterar a pontuação, né? E eu já, inclusive, já alinhei, né, com um dos professores de vocês, vou alinhar com outro ainda. Ele tem autonomia para modificar os pontos, desde que o total fique 51 pontos, tá ok. Às vezes ele acha que, vamos supor, o segundo momento presencial, o assunto é mais interessante, então ele quer dar um pouco de ponto a mais, sempre ele dá um pouco de ponto a mais, mas ele retira dos outros momentos presenciais, mas no final vai valer 51 pontos, porque 51 mais 40, 51 do momento presencial mais 49 do EAD vão valer os 100 pontos, tá bom? E do mesmo jeito, existe aqui a tarefa, caso, vamos supor, tá lá próximo do dia 8 do 8 aí, né? 8 de agosto, finalizando aqui, e aí você não fez você não fez essa data aqui, ó, do dia 9 do 8 a 12 do 8. Caso você ainda não tenha feito essas 3 atividades aqui do Momento EAD, vai ficar disponível ainda nesse tempo, valendo, em vez de 49 pontos, né, 39 pontos, que é o equivalente, o que seria 80% aí da nota. Aí vamos supor, vocês não fizeram, né, por algum motivo aí não fez a tarefa do EAD ainda, ou fez a do EAD e faltou em algum desses dias aqui do momento presencial. Pessoal, dica, por nada, só se for algo muito importante, não faltem o momento presencial. Primeiro, porque o momento presencial é a chance que vocês têm de fazer os experimentos no laboratório, de pôr a mão na massa, principalmente quando vocês chegarem lá na disciplina de acionamentos eletropneumáticos, acionamentos elétricos, né, instalação elétrica industrial, é a chance que vocês têm para poder aprender, né, pôr na prática e não ficar só no EAD. Então, por isso que está aqui, ó, as web aulas são web aulas de dúvida e tá vendo aqui que é não avaliativo. O que vale no EAD é você fazer as suas atividades, o que seriam as provas, né? Você fazer a atividade. Tanto que a presença no EAD, ela não é avaliativa porque tem gente que está de serviço,
nesse horário, né? E daí assiste às aulas gravadas, tá bom? Então, ó, em comunicação vai ficar o fórum de discussão um. O fórum de discussão um, pessoal, eu vou deixar ele para, acho que para terceira ou quarta aula, porque ele fala que, ó, em sistemas, né, de movimentação de carga, você tem a máquina elétrica em modo motor, né? Sempre quando eu falo em uma máquina elétrica, é porque ela pode ser uma máquina elétrica no modo motor elétrico, se a gente for, né, profissional aqui, bem preciosista, né? A gente tem a máquina elétrica em modo gerador, né, que recebe energia mecânica e gera energia elétrica. A máquina em modo motor, ela recebe energia elétrica e gera energia mecânica para um processo produtivo, igual está falando aqui, né? Daí você tem a frenagem por corrente contínua. Nesse fórum aqui, eu vou, se eu não me engano, vai ser a quarta aula, quarta ou quinta aula, eu vou reservar para mostrar para vocês. Eu tenho até uma simulação que um professor, se eu não me engano, acho que é do Pernambuco, ele tem uma animação, daí eu vou mostrar essa animação. Eu tenho aqui também uma simulação num programa que vocês vão utilizar bastante, que é o CADSimo. Você encontra ele gratuito na internet, inclusive algumas aulas extras aí. A gente tem a publicação de professores aí do Senai Play, né? O Senai Play é aquela outra plataforma que eu comentei com vocês. Se não me falha a memória, eu já comentei. Em que você faz cursos gratuitos, né? É um repositório em um site do próprio Senai. E também você tem os canais aí do Senai no YouTube que também tem os vídeos aí do Senai Play, de várias áreas, desde comunicação oral escrita, marketing digital, né, que está bem na moda aí, então tem vários assuntos lá. Inteligência artificial também, fala muita coisa lá. Então, nesse fórum de discussão, a gente vai, primeiro eu vou ministrar aula para vocês e depois vocês vão fazer ele aqui, né? Deixa eu ver se esse precisa. Esse eu acredito que vai precisar vocês responder aqui só na plataforma. Deixa eu só lembrar aqui, ó. Em sistema de movimentação de carga que utilizam motores de corrente alternada, é comum utilizar um sistema de frenagem por atrito para garantir a precisão na parada do motor. O freio é alimentado por corrente contínua, né? Você utiliza o que eles chamam de uma fonte retificadora, né? Essa fonte retificadora ela vai transformar o circuito de tensão e corrente alternada em tensão contínua, né, para dar frenagem nas pastilhas lá. Existe também a frenagem que você pode fazer aplicando, você desliga o motor, daí por inércia ele vai continuar ainda rodando. Daí você injeta corrente contínua no sentido oposto, ou seja, se ele tá no sentido horário, você aplica a corrente contínua e daí ele vai frear naturalmente pelo sentido anti-horário. Você aplicando, né, para ele movimentar no sentido anti-horário, aí ele para antes. Nesse caso aqui, são com as pastilhas, igual as pastilhas de freio de um carro aí. Reduzir o tempo até a parada completa do motor. Contudo, o sistema elétrico nos fornece apenas corrente alternada. Por isso que você vai utilizar a chamada é um circuito que ele já vem no encapsulamento para. Como é que o nome aqui está na ponta da língua, eu esqueci aqui. É uma fonte retificadora de ponte, é chamada de ponte completa. Você tem a estratégia ponte incompleta e tem também a ponte completa. Nesse caso aqui, ponte completa, porém, para ele transformar em corrente contínua, eu preciso colocar em paralelo um capacitor, né? Aí esse capacitor literalmente vai transformar a corrente pulsante em corrente contínua. Mas aí, lá para a quinta aula, a gente vai discutir isso, impedindo a alimentação direta do sistema de frenagem na rede, é, o que exige a instalação de um circuito retificador, que é o que eu te falei, é a chamada de fonte retificadora. Ele é um invólucro, ele tem 4 terminais.
para a conversão de corrente alternada em corrente contínua. Diante do exposto, informe qual a importância do circuito retificador e também qual o tipo de circuito retificador que deve ser utilizado. Já dei spoiler aqui, é o retificador em ponte completa. O ponte incompleta, ele vai espaçar, porque a deixa eu ver se dá para desenhar aqui. É porque eu tenho que abrir um programa aqui que eu utilizo. Onde está você? Ah, é o MyViewBoard. Tô só para dar um spoiler, eu tô abrindo ele aqui, pessoal, rapidão. Então, essa tarefa aqui não vai precisar você carregar nenhum arquivo. Só um minuto aqui. Ok, já abriu aqui. É porque eu tenho esse quadro desse programa aqui, o MyViewBoard. Então, pessoal, ó, aqui ele está falando, né? Ó, a importância do circuito. Então, são duas perguntas, ó. Ó, diante do exposto, ó, informe duas perguntas. Primeira, né, interrogação, né, igual faz aquele cara lá dos esportes. Qual a importância do circuito retificador, né? A importância, já falando aqui, né, já dando spoiler aí, é porque ele vai transformar a corrente alternada em corrente contínua. Em linha simples é essa. E também qual o tipo de circuito retificador que deve ser utilizado. É o em ponte, é chamado de em. Nossa, tá muito. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da pena. Em ponte completa. Aí, ponte completa, pessoal, só dando spoilers aqui, você vai utilizar o que na eletrônica geral a gente aprende, ele é chamado de diodo, né? O diodo é um encapsulamento, se a gente olhar aqui, ó, só dá uma diminuição aqui no banner da página. Ah, aqui ficou bom aqui pra gente. Quer ver, ó? Vamos abrir outro navegador aqui, ó. Aqui, ó, retificador. Retificador não, é diodo, desculpa. Diodo. Retificador é o circuito já montado, completo. Aqui. Então, se você der um Google aí, né? Você tem aqui a simbologia que a gente vê lá no diagrama elétrico, né? Já que a gente está falando de eletricidade, a gente vai escutar muito daqui em diante o diagrama elétrico, diagrama unifilar, diagrama multifilar. Então você tem o, o diodo aqui, ó, que ele tem polaridade. Uma das coisas que esse dispositivo tem é polaridade, ó, o positivo, o ânodo aqui e o cátodo. Ele, basicamente, se você injeta tensão, né, por exemplo, o polo positivo desse lado aqui, no lado do ânodo, e o polo negativo desse lado, ele vai deixar a corrente passar, independente se for corrente contínua ou corrente alternada. Agora, se você pôr o polo positivo, né, de uma bateria no negativo, né, e o positivo da bateria no o positivo da bateria no negativo e o negativo aqui no positivo, ou o inverso, ele não vai conduzir corrente elétrica, ele não vai ter sinal de tensão, né? Por isso que fala retificação. Essa retificação é para eles chamam de ceifar a onda. Como assim, professor? A alternada, ela é dada por uma senoidal.
você tem a tensão de pico e você tem a tensão, a quadratura, que é a RMS. Todo multímetro, ele vê a tensão RMS. Lá no mostrador do multímetro, quando você põe as pontas de prova lá no polo positivo e polo negativo, aí vamos supor, aparece 220 volts. É essa tensão aqui que está aparecendo lá no mostrador do multímetro. Agora, para eu saber qual que é a tensão de pico, eu tenho que pegar essa tensão aqui, a RMS, e multiplicar ela por raiz quadrada de 2. A gente fazendo aqui uma conta aqui de padaria aqui, pessoal, rapidão, dá 300 e alguma coisa. Aqui, ó. 220. Ó, já até tinha feito a conta aqui, ó. 220, ó, vezes raiz quadrada de 2 dá 311 mais ou menos. Então, a tensão, quando eu vejo no multímetro que está mostrando 220 volts, na verdade, a tensão de pico alternada, ela é 311 volts. Porém, a eficiência energética aqui dos sistemas, né? A tensão que eu posso entregar para qualquer sistema elétrico, quando eu falo sistema, é iluminação, é um circuito aí, sei lá, de um liquidificador, uma geladeira e por aí vai. É a tensão RMS. E os dispositivos, né? O multímetro, ele tem uma série de implementos, ele tem um circuito digital. Esse circuito digital, ele consegue visualizar, né? Por assim dizer, ou seja, mostrar aqui no mostrador dele as tensões RMS. Para eu conseguir visualizar essa tensão de 311 ou qualquer outra aqui, né, as tensões de pico, eu tenho que utilizar o que o pessoal chama de osciloscópio. Osciloscópio é esse daqui, ó. Vocês vão ver lá no laboratório, ó. Ó, esse é um exemplo de um aqui, ó. Geralmente o pessoal utiliza bastante esse da Minipa. Olha, tá vendo, ó? Aí, vocês estão vendo aqui na imagem aqui, ó, osciloscópio digital de 500 MHz, que é a frequência, né, da Rigol, né, esse modelo aqui, ó, 4 canais, mais a maleta para você carregar ele, né? Então, você tá vendo aqui no zoom aqui, ó, uma onda aqui que parece ser uma senoidal, uma outra onda aqui, essa onda aqui provavelmente é uma interferência. Você tem, ó, ondas quadradas. Daí, quando a gente utiliza um equipamento chamado inversor de frequência, que ele tem uma fonte retificadora nele, né? A soft starter também, né? Então, ó, a outra aqui parece ser uma onda triangular. Então, para eu conseguir visualizar um sinal analógico, né? A tensão de pico, né? Ou corrente de pico no sistema alternado, eu preciso de um equipamento especial, que é esse, no caso aqui, que é o osciloscópio. Vocês veem aqui, ó, que tem vários modelos, né? Tem esses modelos aqui portáteis, né? Parecendo um multímetro. Vocês estão vendo que ele tem um. E geralmente eles não são baratos, não, né? Então, lá no laboratório, o professor vai ensinar, né? Vai mostrar o efeito aqui que o diodo faz na ponte completa, né? Que a ponte completa, basicamente, aí você tem a carga aqui, ó, que é um resistor. Depois você vai conectar aqui, ó, o diodo em série na mesma polaridade aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, aqui eu coloco o polo positivo para receber a tensão num equipamento qualquer e na carga no lado de cima e esse daqui do lado de baixo, né? Então, eu tenho que a ponte, essa aqui, ó, que eu acabei de desenhar aqui, é a ponte incompleta. A onda que ele vai entregar, que vai aparecer lá no osciloscópio, é essa onda aqui, ó. Você só vai ver o semiciclo positivo, porque quando ele chega no semiciclo negativo, ele ceifa a onda, ou seja, ele corta a onda. Agora, se eu conectar aqui, ó, outro diodo. Aí eu uso 4 diodos basicamente para eu criar uma fonte
Aí eu tenho que conectar eles na polaridade oposta aqui, ó. Aí na polaridade oposta aqui, ó, mais dois, eu conecto aqui, ó. Aí sempre, ó, um numa polaridade aqui, ó, para ele fazer esse desenho, esse Z. Só essa parte aqui é a ponte incompleta. Aí quando eu conecto outros dois diodos aqui ao contrário, eu vou ter a formação do semiciclo negativo aqui, ó, como eu coloquei ao contrário, ele vai pegar o positivo do outro aqui, ó. E daí vai ficar uma onda que é chamada de onda pulsante. Para eu finalizar, né, e eu tenho que colocar em paralelo um capacitor aqui, ó. Isso aqui é o símbolo do capacitor, a gente vai ver mais na frente. Eu coloco um capacitor em paralelo, que o que que vai acontecer? Deixa eu abrir mais aqui eu colocando o capacitor em paralelo, pessoal, aí o que que vai acontecer? Ele vai carregar, a gente vai ver isso ao longo aí do curso de eletricidade, né? Ele carrega aqui, ó, no primeiro semiciclo positivo, aí depois ele descarrega um pouco, só que aí dependendo da capacitância, ele vai carregar novamente, ó. Aí vai ficar umas espécies de bacadinha aqui, que a gente chama aqui, ó. E tecnicamente o pessoal chama de ripple. Daí, na hora que você pôr no osciloscópio aqui, ó, vai aparecer isso aqui lá, ó. Vai aparecer só o semiciclo positivo e o que aparentemente a tensão de alternada no início aqui, ó, ela vai converter para contínua. Daí, dependendo, você vai colocando capacitâncias aí, como se diz, ajeitando aí a capacitância, esse ripple, essa bacadinha, ela vai ficando cada vez menor até ela ficar totalmente linearizada, né? Então, ela fica nesse desenho aqui. Aí, esse é o efeito da retificadora e da retificação. Então, voltando aqui, né? E também qual tipo de circuito retificador deve ser utilizado. Aproveitando que eu já fiz essa explicação aqui do fórum de discussão, né? É, a, vocês podem explicar, né, que eu utilizo o quê? Um circuito retificador de ponte completa. Depois vocês dão uma pesquisada aí no material de vocês, né? Então, essa é a estratégia, e daí vocês explicam, né, que a ponte completa, ela só deixa na forma de onda senoidal alternada só o semiciclo positivo. Daí eu tenho que adicionar mais dois diodos para fazer o rebatimento. Quando eu falo rebatimento, ó, da onda no semiciclo negativo, eu rebato ela, ou seja, eu coloco ela para cima do gráfico no o semiciclo negativo, transforma ele em positivo, adicionando esses dois diodos aqui. Então, qual que é o tipo de circuito retificador? Circuito retificador em ponte completa, que ele vai transformar a tensão alternada em pulsante, que aí você colocando um capacitor aqui, aí efetivamente você vai transformar de alternado aqui, ó, para senoidal, para contínuo. Mas geralmente sistemas de frenagem a corrente contínua, o pessoal nem utiliza capacitor, não, só utiliza a ponte completa, porque aí essa pulsante aqui, ó, você concorda que o tempo aqui, ó, esse é o eixo dos tempos, ó. Aqui é o eixo dos tempos e aqui é o eixo das tensões, né, os valores de tensão aqui. Você concorda que o tempo entre ele iniciar, né, o aumento da tensão até chegar à tensão de pico positivo é muito pequeno? Então a garra lá na pastilha de freio, né, ela vai ela vai soltar muito pouco. Ela no máximo ela vai só, como se diz, é, parar um pouco de apertar e ela aperta novamente. Isso acontece numa frequência de 60 Hz, que é a frequência natural da rede elétrica. Então, 60 Hz 60 ciclos, né, por segundo, né? Ou seja, um segundo
Ele fez essa, ele tipo para de apertar a garra é, uma vez, ele faz isso 60 vezes. Para cada duas aqui. Não, então ele faz isso 120 vezes aqui, ó. Para cada semiciclo aqui, ele faz uma, ele para de apertar o disco de freio uma vez, né? Então, como é 60 Hz, é 60 vezes em um segundo. E como em cada ciclo eu tenho dois, né? Então eu tenho que multiplicar por dois. Então ele para, em um segundo, ele para de apertar ali 120 vezes, ou seja, é praticamente imperceptível. Por isso que o sistema de frenagem, nesse caso aqui, ele só precisa da ponte de retificação completa, e ele não precisa do capacitor para transformar ela pulsante em contínua de verdade. Porque, na verdade, só com o retificador ele vai se transformar nesse aqui, que é o pulsante. Com o capacitor, aí ele se torna contínua efetivamente. Mas nesse sistema aqui não tem essa necessidade. Então, a gente já até aproveitou para a aula inaugural, né, de eletricidade e a análise aqui do fórum de discussão, mas é lógico, se vocês precisarem aí, né, no decorrer do curso, eu dou uma explanada melhor aqui. Eu já, como se diz, eu já é, pensei em iniciar pelo mais fácil aqui, para vocês já começarem a fazer a tarefa. Professor, me lembra aí novamente como é que eu envio essa tarefa aqui. Então, são duas perguntas, né? Qual a importância do circuito retificador, que ele vai transformar o quê? Tensão alternada em pulsante, né? Ele precisa do capacitor para transformar em contínua, né? Mas você pode, eu aceito se você colocar em contínua, né? É praticamente contínua. E também qual que é o tipo de retificador? É o retificador em ponte completa, né? Tem dois, né? Que é o ponte incompleta e o ponte completa com quatro, o incompleta com dois diodos insere em uma polaridade e com duas, né? Com a ponte completa com quatro com polaridades opostas aqui, ó, para ele rebater o semiciclo negativo. Aí como é que você vai fazer? Lembrando, né? Por que que eu estou mostrando isso? Porque vocês iniciaram o curso há pouco tempo, né? Já fizeram a matéria aí de comunicação oral escrita, né? Então você vem aqui, ó, responder. Eu só não vou responder aqui que eu estou no meu perfil de tutor, né? De professor. Vem aqui e responde. Não precisa mandar nada, ó. Vem aqui, responde, e daí você clica aqui em enviar a mensagem. E daí a sua, é, a sua opinião aqui, ó, do circuito retificador, ela já vai estar postada aqui, e depois eu venho e avalio, tá bom? Deixa eu cancelar aqui, que eu já comecei a responder. Então é só, ó, clique em responder, responde, não precisa. Tem muito aluno que faz um Word e tal, mas nesse caso não precisa não. Você só escreve aqui na área de trabalho e depois clica em enviar a mensagem ao fórum. Ok, a sua mensagem já vai estar postada aqui para eu poder avaliar novamente. Para eu poder avaliar, né? Novamente não. E só para a gente finalizar aqui a gravação, pessoal. Lá em situação de aprendizagem é que vão ficar as folhas, né? A folha de resposta da atividade. Tá vendo que elas estão tudo junto, ó? Atividade 2, 4 e 5, que é relacionado à tensão e corrente contínua, e a atividade 1 e 2 da SAP 2, que é relacionado à corrente alternada, tá? Então, aqui está a situação de aprendizagem, né? Hoje, como é a aula inaugural, não vamos nos ater a isso, né? Você baixa aqui o, o descritivo, né, da situação de aprendizagem 1, aqui é o descritivo da situação de aprendizagem 2, né? E aqui são as folhas de resposta da atividade 2, 4 e 5. E aqui você baixa a folha de resposta da atividade 1 e 2 da SAP 2, tá bom? E vocês estão vendo aqui, ó, e foi importante mostrar isso aqui, ó.
Lá na situação de aprendizagem, ó, vocês não estão vendo o questionário de recuperação. Por quê? Porque ela iniciou agora, ó, dia 15 foi foi o dia de início dessa UC. Daí, se até o dia 8/8, algum de vocês não tiver a nota, automaticamente o sistema que o AVA, ele vai desocultar e liberando para você fazer o questionário de recuperação. Sempre o questionário de recuperação ele vale 100 e aí ele junta a nota do EAD mais a nota do presencial, né? Caso você tenha as duas, né? Ele pega as duas, soma com esse questionário de recuperação que ele vale 100 e divide por 2, daí dá a sua nota de recuperação. Mas ele só vai desocultar quando chegar próximo da finalização e algum de vocês tiver de recuperação, tá bom? Enquanto isso, ele vai estar oculto, só vai estar aparecendo para vocês só essa tag aqui, recuperação. Quando você ficar de recuperação, ele já vai liberar aqui na sua área de trabalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês. Não se esqueçam, não vão perguntar aí. Vocês já foram avisados extensamente desde a semana passada, né? O link da aula não terá aula hoje das 19 às 20. Em vez disso, lá das 18, geralmente a gente começa às 19, né? Porque é quando os alunos vão chegando, né? De casa e vão acessando o computador. Então, das 18 às 22, nós temos workshop. Por isso que eu estou gravando essa aula agora, né? Já vou postar até mais ou menos, eu acho que umas 5 horas da tarde. Essa aula que eu estou gravando agora já vai estar disponível para vocês, né? E em vez de vocês entrar, por isso que a gente ocultou aqui, né? Ocultou o link e só vai estar disponível o link para você entrar no workshop, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e na próxima semana, né? Lá no dia 22, né? Antes da primeira aula, né, de eletricidade, a gente volta à nossa programação normal, tendo a aula das 19 às 20, por esse link aqui que ele já vai estar desocultado, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Vou parar de compartilhar aqui a tela. E até a nossa próxima web aula, tá? Que nesse caso vai ser ao vivo. Até mais. Fiquem com